Olá, queridos. Voltamos aqui para a nossa segunda aula dessa semana para falar de ocupação temporária de bens e de tombamento, encerrando essa primeira parte de intervenção do Estado na propriedade privada. Na outra aula, no outro vídeo, tratamos das considerações gerais, de limitação administrativa, de servidão administrativa e de requisição administrativa. Vamos, portanto, falar um pouquinho agora da chamada ocupação temporária de bens pelo poder público. Vamos lá. Vejam aí o breve conceito de ocupação temporária. Trata-se de intervenção por meio da qual o Estado utiliza um bem privado por prazo determinado, podendo ser remunerada ou gratuita. Atinge o caráter exclusivo do direito de propriedade. Muito bem. O que diferencia já de início, importante de ressaltar, a ocupação temporária, por exemplo, da servidão administrativa? A servidão administrativa é aquela através da qual o bem suporta a utilização pelo Estado. Mas a servidão administrativa ela tem o caráter perpétuo, ou seja, ela deve durar por toda a eternidade, mas pode ser rescindida ou revogada, não tem problema, ela não é infinita, ela tende a ser perpétua. A ocupação temporária, por sua vez, não, o próprio nome já nos antecipa, é por determinado período de tempo e de antemão já se pode prever para uma determinada finalidade. Quais são as hipóteses de cabimento, as mais comuns aí trazidas pela doutrina, pela jurisprudência, de ocupação temporária de bens? Vejam, aí na tela de vocês. Os primeiros dois casos, pessoal, por rescisão do contrato administrativo e por extinção da concessão de serviço público, se justificam naqueles casos em que o poder público tem um contrato, ou um contrato administrativo comum ou de concessão de serviço público, que envolvam serviços essenciais, principalmente serviços essenciais à coletividade. Então, quando há uma rescisão de um contrato desse ou extinção de um contrato dessa natureza, a sociedade não pode esperar que uma nova licitação ocorra, por exemplo, sob pena de ser prejudicada nesse serviço. Isso, a legislação, prevendo essa situação, passou a permitir a ocupação temporária de bens dessas empresas que contratavam com o poder público, que agora não estão contratando mais, ou estão em processo de rescisão ou de extinção do seu contrato, para que o poder público, ocupando temporariamente esses bens, prossiga, em razão ao princípio da continuidade do serviço público, prestando esses serviços que essas empresas particulares estavam prestando até uma resolução posterior desse caso. Então, essas duas primeiras situações são nesse sentido, em respeito ao princípio da continuidade do serviço público. Próximo caso, pesquisa e escavação de minérios prevista lá na Lei 3.924 de 61. Como ocorre nesses casos aqui? Quando ocorre e por quê? Se o poder público tiver a notícia ou informação de que determinada propriedade, por exemplo, rural, pode haver uma mina lá de ouro, vamos imaginar, essa mina de ouro não é de propriedade particular. O que se pode o particular ganhar é uma porcentagem aí do produto da exploração. Tudo isso com regramento constitucional. Por isso, o poder público, se tiver uma notícia de que pode haver uma mina de ouro, por exemplo, um minério, ele deve lá analisar e fazer pesquisas e estudos para ver se realmente ali tem um minério. Para isso, existe a possibilidade de ocupar temporariamente aquele pedaço do bem, não precisa ocupar, por exemplo, uma fazenda de 200 hectares, tem uma possível mina em 1 hectare. Não precisa o poder público ocupar todo o bem, evidentemente, vai ocupar aquele trecho ali pelo tempo necessário para que se faça essas pesquisas, essas escavações, para ver se realmente ali de fato há um minério. Se houver, passar para os trâmites seguintes que não nos compete agora analisar. Antigamente se fazia desapropriação desses bens naquele trecho para fazer essas pesquisas, mas muitas vezes eram pesquisas que davam negativos, o poder público ao fim e ao cabo tinha gasto dinheiro e ficava um embrólio para tentar resolver essa situação. Hoje, o poder público em princípio não paga nada, vai lá, ocupa temporariamente, faz essas pesquisas aí e vai ver se de fato tem um minério. E por fim, quarta hipótese que a legislação prevê de ocupação temporária de bens, são aqueles casos de bens vizinhos a obras públicas. Vejam, esse caso tem previsão legal lá no artigo 36 do Decreto-Lei 3365, que diz o seguinte: é permitida a ocupação temporária que será indenizada, afinal, por ação própria, de terrenos não edificados vizinhos a obras e necessários à sua realização. Então vejam, vamos imaginar o seguinte: a duplicação aí da BR-116, então falar da BR-116, não é incomum o poder público ter que criar um espaço para guarda de material e de pessoal. Porque imagine o seguinte, eu tenho uma obra acontecendo perto da entrada de São Lourenço e a empresa que está executando a obra está filiada aqui em Pelotas.
Se todo dia essa empresa tiver que deslocar o seu pessoal, o seu material de Pelotas para São Lourenço, vai levar 1 hora e pouco por dia para ir, 1 hora e pouco por dia para voltar, o que ia inviabilizar ainda mais a consecução dessa obra pública. Então, a legislação permite, por exemplo, em que se ocupe temporariamente um bem privado vizinho àquele local em que se está realizando a obra pública para depositar esse material, esse pessoal. E é claro que nesse caso, excepcionalmente, a própria legislação já prevê lá no artigo 36 do decreto mencionado a necessidade de pagamento pelo poder público. Não é aqui uma indenização por prejuízo como é a regra geral, que o poder público já paga para ocupar aquele bem pelo período necessário para a realização daquela obra. Vamos imaginar depois que a obra naquele trecho se encerre, o poder público pode ocupar temporariamente um outro bem se a obra está mais adiante. Por exemplo, a obra já está perto de Camaquã, o poder público passa a sua ocupação temporária daí para um outro imóvel mais próximo da obra para seguir mantendo o ritmo de construção da rodovia. Então, a ideia aqui de bens vizinhos a obras públicas e ocupação temporária deles é de facilitar ou de permitir a consecução dessas obras, e essa é a medida que é comumente utilizada pelo poder público. Como eu mencionei, em regra, a ocupação temporária de bens ela não enseja indenização ao particular dono desse bem. Ela, embora atinja o caráter exclusivo, que o particular vai dividir o seu uso com o poder público, o particular, pelo simples fato de ter sobre o seu bem instituído uma ocupação temporária, não faz jus a uma indenização garantida, salvo se ele comprovar que há lá um efetivo prejuízo pela utilização desse bem em parceria com o poder público. Excepcionalmente, no caso de bens vizinhos a obras públicas, a ocupação temporária desses bens, aí sim, vai ser já a indenização, porque já há expressa disposição legal nesse sentido. Beleza? Dito isso, ocupação temporária a gente pode avançar, tem pouca coisa para falar, e vamos adentrar agora no tombamento. O tombamento é previsto lá no Decreto-Lei 25 de 1937. Todo mundo já ouviu falar de tombamento, especialmente porque nós moramos numa cidade que tem um centro histórico com muitos imóveis aí, com bastante história para contar, que são tombados. Vamos ver o que é o conceito aí breve de tombamento para a gente avançar nesse tema. Tombamento é a conservação de um bem, móvel ou imóvel, impondo a sua preservação através de um procedimento administrativo no qual a administração pública faz uma restrição parcial do bem. Se fosse uma restrição total, seria uma desapropriação direta. O tombamento, pessoal, ele pode incidir tanto sobre bens móveis quanto bens imóveis. A gente conhece aí, é mais comum, um tombamento de bem imóvel, de uma casa, por exemplo. Mas pode acontecer, o poder público pode, por exemplo, tombar uma praça, pode tombar uma cidade inteira, pode tombar uma rua, vários imóveis ao mesmo tempo, não há problema nenhum. E ainda alguns bens móveis também podem ser tombados, como por exemplo um barco, um livro, uma obra, até mesmo uma obra de arte pode ser tombada em razão de preencher os requisitos legais que a gente já vai trabalhar daqui a pouquinho. O tombamento, ele não se confunde com a desapropriação que a gente vai estudar daqui a pouco. O tombamento, ele atinge o caráter absoluto do direito de propriedade, ou seja, o particular segue usando aquele bem, o particular segue dono do bem, mas ele tem o direito de propriedade limitado de alguma forma. Ele não pode fazer o que ele quer, o que ele bem entende com aquele bem, porque esse decreto-lei traz vários regramentos, várias limitações. A ele a gente já vai ver algumas delas. O que justifica, então, a instituição de um tombamento sobre um bem imóvel sobre um bem imóvel? Vamos lá. Existem pelo menos 4 fundamentos aí que podem justificar o tombamento de um bem. O fundamento histórico, o fundamento artístico, paisagístico ou cultural. É claro que haverá todo um aparato técnico para justificar o tombamento em algum desses fundamentos, pode ser que até em mais de um, e o particular que é dono do bem pode impugnar isso na via administrativa, isso vai ser debatido lá por laudos técnicos, defesas administrativas, a gente vai ver um pouquinho desse procedimento, mas o poder público não pode fugir muito daí. Vai fundamentar tecnicamente o tombamento em uma razão histórica, uma razão artística, paisagística ou cultural. Quem pode promover o tombamento? Depende do interesse envolvido, pessoal. Todos os entes públicos podem tombar um bem. Se houver interesse nacional, quem pode tombar é a União. Se houver um interesse regional, quem pode tombar é o Estado. Se houver um interesse municipal, um interesse local, desculpem, quem pode tombar é o município. Pode haver e não há impeditivo legal nesse sentido, de um mesmo bem ser tombado por mais de um ente público. Se houver, por exemplo, interesse nacional, regional e local no tombamento daquele bem, pode ser que sobre esse bem incidam vários tombamentos, um tombamento federal, um tombamento estadual, um tombamento municipal.
Quais são as principais obrigações? Existem diversas obrigações previstas no decreto, mas vou trazer duas obrigações para vocês entenderem quais as consequências práticas de eu ser proprietário de um bem que foi tombado. O poder público institui um tombamento sobre um bem meu, ainda contra a minha vontade, enfim, a gente vai debater isso daqui a pouquinho. O que isso acarreta para mim? Primeiro, pode acarretar uma obrigação positiva. Positiva, veja. O que é a obrigação positiva? Uma delas, obrigação de preservar o bem. O proprietário do bem tombado deve manter um bem em condições adequadas que justificaram o seu tombamento sob pena de sofrer penalidades, como por exemplo a aplicação de uma multa. Eu que sou dono de um imóvel e esse imóvel pode ter sido tombado totalmente, pode ter sido tombado parcialmente, por exemplo, só a fachada, eu tenho que manter essa fachada em condições adequadas que justificaram esse tombamento. Se eu não tiver condições financeiras para manter esse bem, eu devo notificar o poder público para me eximir da minha responsabilidade. E mais, se eu fizer reforma nesses bens, eu tenho que solicitar uma autorização do poder público, a gente já vai ver, é uma obrigação negativa. Se eu não faço, se eu não solicito essa autorização, eu posso sofrer penalidades, inclusive incidindo em crime de dano lá no artigo 165 do Código Penal. Então veja, eu tenho uma obrigação positiva que é manter o bem, a sua estrutura conforme a justificativa daquilo que o poder público entendeu como técnico para tombar aquele bem. Mas existe ao lado da obrigação positiva, por exemplo, obrigações negativas, como não destruir, demolir, mutilar o bem, nem pintar ou restaurar sem prévia autorização do poder público. Então veja, se ao mesmo tempo eu tenho que manter o bem, ao mesmo tempo eu não posso mexer nesse bem sem uma prévia autorização. Então eu mantenho, ao mesmo tempo em que eu tenho que manter o status quo do bem, se eu vejo que esse bem está se deteriorando, eu tenho que agir positivamente para manter o bem nas condições adequadas, desde que eu peça autorização ao poder público. Para compensar essas obrigações, é possível que o poder público, por exemplo, isente o dono daquele bem de tributos. Se é, por exemplo, um tombamento municipal, o poder público pode, um tombamento de um imóvel feito pelo município, é possível que o município isente o imóvel de pagamento de IPTU. Mas, claro, como se trata de uma isenção, isso não é automático. O dono do bem tem que ir lá solicitar administrativamente aquela isenção. É uma forma que o poder público tem de dar uma contrapartida a essas obrigações. Já que eu sou dono de um bem que, ainda que contra a minha vontade, foi tombado e sobre ele incidiu várias limitações, aí, tanto positivas quanto negativas, o que limita o meu direito de propriedade, atingindo o caráter absoluto do direito de propriedade, nada mais justo que o poder público dar uma contrapartida, como, por exemplo, uma isenção tributária de pagamento de IPTU sobre esse imóvel. Quais são as formas de constituição do tombamento? O tombamento pode ser geral, que atingindo vários bens, ou pode ser um tombamento individual atingindo bem determinado. Pode, por exemplo, como eu já mencionei, o tombamento atingir uma rua inteira, uma cidade inteira, uma praça, ou pode atingir um bem determinado, como, por exemplo, um imóvel, ou uma obra de arte, ou uma embarcação, por exemplo. Ainda, o tombamento pode ser voluntário ou de ofício, também chamado de compulsório. Voluntário é quando o próprio dono do bem provoca o poder público a tombar aquele bem por alguma razão, por exemplo, turística. Sou dono de um bem que entendo que, se for tombado, vai atrair mais turismo para aquele bem, de modo que eu posso explorar aquilo economicamente. Ou ainda quando o poder público toma iniciativa e eu não me oponho, eu concordo com um tombamento que o poder público quer instituir. Esse é o chamado tombamento voluntário. O tombamento de ofício ou compulsório é aquele pelo qual o poder público quer instituir o tombamento sobre o meu bem, eu discordo administrativamente, apresento minhas razões administrativas de discordância, mas mesmo assim o poder público, com base na supremacia do interesse público sobre o interesse particular, promove o tombamento do meu bem. E por fim, sobre tombamento, traçando esses aspectos principais do tombamento para a gente encerrar, a pergunta final é: se sobre um bem meu o poder público institui um tombamento, significa que eu serei indenizado? Ou seja, o simples fato de o poder público instituir um tombamento sobre o meu bem, isso gera um direito à indenização para mim? A resposta, como a regra geral de todas as intervenções que a gente viu até aqui, é não. O fato de o poder público instituir um tombamento não gera direito à indenização ao particular, a não ser que o tombamento, por exemplo, gere um esvaziamento econômico do meu bem, como, por exemplo, além de o poder público tombar, fazendo incidir várias obrigações para mim que sou proprietário, ainda também, como no exemplo concreto a gente tem aqui um recurso especial da STJ, o poder público
crava o bem de cláusulas de alienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, o que torna o bem imexível, imutável, por assim dizer, de modo que eu fico engessado com aquele bem, esvaziando o valor econômico dele, de modo que enseja, aí sim, uma indenização, porque na verdade o poder público, embora tenha pretendido fazer incidir uma intervenção do Estado na propriedade privada restritiva, de fato suprimiu a minha propriedade, o que é, ao fim e ao cabo, uma desapropriação indireta, como a gente vai ver mais adiante, gerando dever de indenização. Ou ainda, também pode gerar, como exceção, direito à indenização, se o poder público me impõe gastos desproporcionais. Então, se eu tenho a obrigação de conservar o bem nos seus moldes normais e adequados de reformas, tudo bem, isso é um ônus que eu tenho a arcar em prol da coletividade. Mas se o poder público me enseja gastos desproporcionais, que eu vou ter que fazer despender recursos financeiros além do comum de uma reforma, isso me gera o direito de ser indenizado ou reembolsado nesses valores. Então, por exemplo, uma coisa é eu ter que pintar o bem para manter a sua fachada adequada e bonita à vista de quem está enxergando. Outra coisa é eu ter que importar da França um tipo de bronze que vai na maçaneta da janela da frente, que é raríssimo e só tem um artista que faz. Isso é um gasto desproporcional para manter o bem, de modo que se eu for obrigado a promover esse gasto, o poder público vai ter que me indenizar e me reembolsar nesses valores. Beleza? Dito isso, aí a gente conseguiu pincelar as principais características da ocupação temporária de bens e do tombamento. Espero que faça a leitura complementar e consiga compreender o que a gente trabalhou. Dito isso, a gente encerra as aulas dessa semana. Bons estudos e até a próxima.